Continuando aqui, pessoal. Parou a gravação, coisas da tecnologia, né? Estamos falando aqui no momento atual e o celular, eu acho que ele tem um limite de tempo para gravar e eu fiquei falando sozinha, perdi meu raciocínio, mas vamos lá. Eu estava falando que as questões do comportamento, né, do grupo. Às vezes o poder do grupo ele é muito importante, né? Onde a pessoa está inserido, né? A identificação do coletivo. O indivíduo é muito influenciado pelo comportamento do grupo, pelo comportamento coletivo, né? Às vezes ele pode agir de forma totalmente diferente do que ele é quando ele está inserido num grupo, né? Ele pode acontecer isso, né? E isso reflete muito nas características estéticas, né? No movimento das artes, da música, das bandas, dos filmes, das artes plásticas, artes visuais, né? Teatro. Esse comportamento humano, ele também vai influenciar nas manifestações culturais. Desculpa. E a gente tem que entender que as manifestações culturais são muito presentes, né? A gente não pode esquecer esse item, né? Esse valor que tem as manifestações culturais. A gente às vezes passa despercebida algumas coisas simples do viver, do morar, né? Materiais próprios do local. E às vezes a gente vai querer buscar materiais importados, coisas lá fora, referências de outros lugares, mas que não tem nada a ver com a nossa cultura ou com a cultura de quem está sendo, quem vai ser o projeto, né? Quem vai ser utilizado. A forma de viver de outros lugares é diferente, às vezes, a nossa forma de viver. Então isso tem que ser levado em conta, sim, tem que ser levado na hora de se pensar num projeto, né? A questão da produção, em termos de época, em termos de eras, de gerações, né? Como resposta formal, a gente tem que pensar nisso também. Por exemplo, antigamente, no tempo da minha avó, a energia elétrica era pouca, né? Tinha locais que nem tinha energia elétrica, né? Depois passou a ter luz. Algumas pessoas começaram a fazer algumas atividades, inclusive à noite, né? As inovações tecnológicas começaram a surgir, começaram a aparecer equipamentos, objetos elétricos para que mudasse o modo de viver, né? Para trazer conforto, para trazer bem-estar. Teve muitas inovações, né, em termos de objetos elétricos, de equipamentos elétricos, que foram a partir da energia elétrica, né? Então são elas que cada um tem a sua particularidade, cada um vai ter respostas formais diferentes. Hoje o mundo é conectar, né? Então se não tem Wi-Fi, se tiver Wi-Fi até no banheiro tá bom, é melhor que tenha, né? Porque hoje as pessoas estão o tempo todo conectadas, então são eras diferentes que vão ter respostas formais diferentes, né? E isso a gente tem que deixar pensar, né? Que, eu insisto novamente, para quem é o projeto, para quem a gente está projetando, né? Porque essa resposta formal é para cada um é de um jeito, né? Cada um tem as suas necessidades, suas particularidades, né? Então a gente não tem só que entender de fazer um desenho, de colocar um 3D, isso aí os jovens estão fazendo muito fácil, né? De forma muito intuitiva até. A gente precisa ir além de só fazer um desenho, precisa ir além de só traçar uma planta, de fazer uma distribuição de mobiliário. A gente precisa realmente conectar com quem vai ser o projeto, né? E
como é feita essa conexão, né? E aí vocês devem estar perguntando, né? Como a gente faz isso, né? Que às vezes precisa ter um pouco de sensibilidade, né? Para a gente se conectar. Precisa ir muito mais além do que a visão ou do um simples briefing, né? De perguntas e respostas, que nem sempre vai mapear tudo o que a gente precisa saber, né? A gente precisa ter um pouco de sensibilidade, a gente precisa ter um pouco de o que eles chamam de rapport, né? O pessoal chama aí de rapport, que é uma conexão de afinidade, uma conexão de saber ouvir o outro, saber escutar, saber entender, saber perceber, ter o feeling, né, como chamam. Tem algumas palavras no inglês que são mais fáceis, parece que elas traduzem melhor, mas é pela emoção, né? A gente consegue conectar sempre, por mais carrancudo que a pessoa seja, vai ser pela emoção. É uma coisa que ela gosta, é uma coisa do passado, é uma coisa que ela deseja, né? É a conexão, né? Não basta só ter referência de Pinterest, de Google, de tantas que a gente tem na internet, que a gente fica fácil, né? Fazer um projeto, pega uma coisa daqui, acaba virando uma colcha de retalho às vezes. É bom ter referência, não sou contra, não. É muito bom que uma referência às vezes ajuda a evoluir uma ideia, te dá um insight, né? A gente não precisa inventar a roda já foi inventada, né? A gente só precisa fazer ela rodar. É legal ter referência, mas tem coisas que não estão lá no Google, não estão lá no Pinterest, não estão, né, numa revista Casa Cor da vida, né? São valores que a gente precisa perceber, né? São coisas que não têm imensuráveis, não tem dimensão. São sentimentos, são desejos, né? São coisas que estão fora do contexto assim digital, são fora do contexto de linha, traços, imagem, né? São emoções, são sentimentos. E quando a gente consegue fazer essa conexão de perceber realmente o que a pessoa precisa, o que ela gostaria, o que ela deseja, aí a gente consegue desenvolver o projeto na cara da pessoa, do jeito dela, do jeito que ela gostaria que fosse, sem pensar o que está na moda, sem pensar o que é a cor do ano, sem pensar nessas coisas que muitas vezes são recursos, né, para vender um produto, recursos da indústria, da fábrica, enfim, que é para poder movimentar, né, a economia de uma certa forma, mas que isso nem sempre vai conectar a essência do que realmente se precisa, né? Então a gente tem que parar às vezes, pensar, refletir, né? Pensar, tentar enxergar um pouco mais à frente, né? Se hoje a gente tem Wi-Fi, o que a gente vai ter para frente? Eu, para falar a verdade, não consigo às vezes imaginar o que teremos, né? Porque são tantas coisas já, tantos recursos tecnológicos, tantas automações, tantos booms tecnológicos, né? Eu já estou ficando para trás, me sinto até um pouquinho velha nesse sentido, que eu não consigo sequer imaginar o que a gente vai ter nos próximos anos, nas próximas eras, né? Então, se a gente também tem um pouco essa percepção, para a gente poder projetar para aquelas pessoas mais jovens que já estão lá na era digital muito mais avançada, a gente também sai ganhando, porque a gente vai estar lidando com o desejo dela, né? A gente vai estar lidando com a emoção dela, né?
Por outro lado, né, a gente tem que respeitar as pessoas.